Olá pessoas, professor Thiago aqui para mais uma aula sobre HTML e CSS, né, da nossa disciplina de desenvolvimento web. Bom, nossa história tá assim hoje, tá? Nossa vai ser a nossa quarta aula, a gente vai trabalhar formulários e tabelas. Eu já criei aqui a tabelinha, né? Eu criei a tabela, já criei a nossa pasta, a mesma pasta do projeto da aula anterior. Aqui eu estou aberto aqui, né? Na nossa aula anterior nós criamos o menu de navegação. E a nossa aula de hoje ela vai ser um pouco mais ambiciosa, né? A gente vai matar dois tiros. Nossa, tô precisando descansar, gente. Vai matar dois coelhos com um tiro só, com uma cajadada só. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou especificar como que a gente vai, como que a gente vai desenvolver. Na nossa página de contato, eu vou colocar o nosso formulário de contato. E em produtos ou serviços, eu vou colocar uma tabela que vai ser uma lista dos nossos produtos ou serviços. Eu vou começar pelo mais fácil, que vai ser a tabela. Mais fácil porque é menos conteúdo envolvido e vai ser mais tranquilo para você entender. Bom, eu vou criar aqui mais um arquivo e eu vou chamar de produtos.html, tá bom? Já vou aproveitar que eu estou nessa toada de criar arquivos e eu vou criar um arquivo chamado contato.html. Está aqui, está criado, esses arquivos estão vazios. E o que a gente tem que fazer? Como nós estamos trabalhando de forma estática, nós vamos repetir a mesma estrutura aqui no que a gente estava programando até então. Então teremos um doctype, teremos a tag HTML, teremos a tag read, teremos o body, o header e assim por diante. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar todo mundo aqui. Importante, ó. Antes de selecionar todo mundo para fazer o meu Ctrl C e Ctrl V, que eu não indico que você faça agora nesse começo, vamos ajustar os hiperlinks, né? Então, como a gente está chamando aqui de produtos ou serviços, que foi a demonstração, e a gente vai ir para o lado de produtos, eu vou deixar apenas produtos aqui no nosso menu. E repara que eu estou até adiantando o assunto do hiperlink aqui, que ele leva exatamente para o nome do arquivo, tá vendo? Então eu tenho aqui contato, tenho o arquivo contato.html, produto.html, está o mesmo aqui. Então, feito esse ajuste, vou selecionar aqui, coloco na página de produtos e aqui na página de contatos. Aí o que vai acontecer? Conforme a gente for navegando, se eu clicar aqui no sobre, ele vai dar um erro, né? Que ele não vai encontrar nenhum arquivo. Mas se eu clicar em produtos, será que eu coloquei errado? Produto está no singular e eu coloquei no plural? Coloquei no plural, vai ser mais fácil renomear aqui. Então, vai. Uma cor diferente, por quê? Curioso. Deixa eu vir aqui, o nosso arquivo, produtos está aqui. Curioso, está com uma cor diferente aqui. Deixa eu ver, renomear. Algum bugzinho. Não era para estar diferente. Deixa eu fechar tudo. Curioso. Não sei se o vídeo vai pegar, mas está um pouquinho diferente. Bom, agora ele achou o arquivo produtos e achou o arquivo contato e a home, né? É claro que como a gente está com essas legendas, né, da parte do HTML aqui, não faz muito sentido, né? E outra coisa que a gente vai ter problema também vai ser a parte dos tamanhos, né? Especialmente as alturas. As alturas, especificar a altura fixa vai gerar barra de rolagem, não é uma coisa muito legal da gente fazer. Então, na hora que chegar a hora de eu editar isso, eu vou avisar você como que a gente vai mexer. Agora, como eu vou começar pela parte dos produtos, né? Então estamos aqui. Menu esquerdo não vou ter, o meio a gente vai colocar a nossa tabela de produtos aqui e o rodapé fica como está. Então, como que essa parte aqui vai funcionar? Para eu trabalhar com tabelas em HTML, eu tenho uma tag que cria a estrutura de uma tabela. E a tag se chama table. Pois é, se chama table. Aí o que acontece? Dentro de uma tabela eu tenho um cabeçalho dessa tabela, que a gente chama de t-read. E a tabela também tem um corpo, t-body. E se você está perguntando se a tabela também tem um rodapé, ela tem.
Você pode usar, só que a declaração do rodapé da tabela é meio estranha, porque ela fica no topo junto. Então, daqui a pouco a gente volta para discutir essa parte, tá bom? Vou pegar aqui e vou atualizar para a gente ver se aparece alguma coisa já lá no produto para a gente. Produto, não aparece nada, só sumiu a definição aqui, tá tudo vazio. Agora, o que eu vou fazer? Vou definir as colunas que a minha tabela vai ter. Antes de definir a coluna, eu gosto de definir uma linha para as colunas. Então eu chego aqui, chamo tr, que a tr vai ser a nossa tag de linha, e dentro da tr eu vou chamar uma tag chamada th. A th é uma coluna da minha tabela. Então eu tenho aqui uma coluna, duas, três colunas. Eu posso chamar aqui de código, descrição e preço. Repito o mesmo esquema aqui embaixo na tr. Então, tr. Só que aqui ó, tem uma diferença. Ao invés de eu usar o h, eu vou usar a td. E como que funciona o esquema aqui para eu alinhar as colunas com os dados da tabela? Eu chamo aqui, ó, para cada coluna eu tenho que colocar uma td também. Então, se eu tenho três colunas, eu tenho que ter 3 TDs dentro de uma TR. A TR é a linha da tabela. Então, aqui é o código 1. A descrição vai ser processador. E o preço, 900. Precinho bem camarada para um processador. Vamos observar como que esse dado ficou em forma de tabela aqui no nosso HTML. Não ficou lá essas coisas de visualização. Como você já deve estar pensando, a gente vai ter que utilizar CSS para estilizar a nossa tabela. Então, haja um pouquinho de trabalho aqui. Para a gente exemplificar, eu vou colocar a nossa tabela com 5 linhas, pelo menos, né? Para a gente ver 5 ou 3. Acho que 3 está melhor, que a gente consegue ver a estrutura dela inteira aqui, né? Então, código 2. Aliás, código 1 aqui. Código 2. Código 3. Gente, meu gato não está morrendo, ele só está com fome e eu fechei ele lá fora. Por isso esse escândalo todo. Mas ele passa bem, fiquem tranquilos. Processador, placa-mãe. Placa-mãe bem parruda, para a gente poder fazer overclock no futuro. É bem parruda. O preço que o dólar está, acho que vai no máximo uma intermediária aqui, né? E eu editei no lugar errado. Oh, meu Deus. Vou voltar aqui. Placa-mãe. 1500. E aqui, memória RAM. Você que é programador, né, já sabe que a gente precisa de muita memória RAM, então eu vou colocar um pentezinho aqui de R$400 para ficar bem acessível, para a gente botar 64 GB de memória RAM e não ter problema com a máquina virtual travando igual eu estou tendo aqui. Vamos olhar como é que essa estrutura ficou. Então tá aqui, ó. Repara que aparentemente, né, é simples, né, montar uma tabela, né? Você tem um cabeçalho. Eu não defini como negrito, isso aqui foi uma formatação natural do CSS, né? Natural de CSS. Vamos explicar esse negócio direito. Isso não existe, né? É a formatação CSS do próprio navegador. A gente vai poder mudar isso depois. Inclusive a posição da tabela e deixar outras coisas aqui. Então, olha só. Eu vou aproveitar que nós estamos fazendo um super aulão aqui condensado e eu já vou introduzir mais um seletor para você, que é o seletor baseado em ID. Então, eu posso chamar aqui o atributo ID da tag table e eu vou chamar de tabela de produtos, tá? Vai ser o meu ID da tabela. E nisso, ó, como a gente já tem um arquivo CSS chamado esqueleto, eu até poderia colocar todas as especificações de CSS aqui dentro. Só que o arquivo vai ficando grande, vai ficando ruim de gerenciar. O que eu gosto de fazer? Eu vou vir aqui, eu vou criar mais um arquivo CSS. Vou chamar ele de tabelas.css. E aqui dentro eu vou colocar as especificações da nossa tabela, cujo ID é tabela produtos. Então, vou pegar aqui. E para eu referenciar esse seletor de ID,
eu chamo aqui o hashtag, o jogo da velha, né? Então ele fica desse jeito e eu abro o bloco. Bem semelhante ao que a gente já havia especificado antes. Aí, o que eu preciso fazer? Como eu criei um novo arquivo CSS, eu preciso amarrá-lo no arquivo de produto. Então eu tenho a mesma estrutura aqui. O que vai mudar vai ser o meu arquivo tabelas. Beleza? Nisso já está amarradinho. Para a gente testar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar que a nossa tabela vai ter uma largura, uma width de 80%. E eu vou definir que ela tem bordas. Então, border, 1px, solid, pretas. Isso deve dar uma borda em volta do elemento tabela. Vamos dar uma olhada como vai ficar. Aumentamos, né, a largura da tabela e já colocamos aqui uma espécie de moldura em volta, né? Só que como ela está muito coladinha aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma margem no topo. Então, se é no topo, vou te ensinar uma coisa interessante agora. A gente pode chamar as propriedades de margem, tudo isso daqui, ó, montão de margem. Então, ó, eu tenho a margem top, que é a margem do topo, eu tenho a margem bottom, que é a margem de baixo, eu tenho a margem da esquerda, a margem da direita e eu tenho um montão de coisa. Eu gosto de definir chamando só propriedade de margem. E aí você tem a opção de definir como se fosse um relógio. Ao meio-dia é a margem top, então 10 pixels. Às 3 horas é a margem direita, 0. Às 6 horas é a margem bottom, a de baixo, 10 pixels. E a esquerda vai ser 9 horas da noite, ou 9 horas, a margem que eu não quero deixar nada, então vai ficar zerada. Lembra da analogia do relógio? Meio-dia, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Top, right, bottom e left. Topo, direita, embaixo e esquerda. Vamos observar? Deu uma descidinha e a gente está com aquele problema das alturas fixas, tá vendo? Então ele deu uma leve estourada aqui embaixo. Vamos aproveitar, vamos lá no outro arquivo e vamos tirar essa altura fixa aqui, tá? Então, um arquivo esqueleto, o nosso elemento, elemento section, né? Tá com uma altura fixa aqui de 100 pixels. Então eu vou comentar e aí essa declaração passa a não valer mais. Então, agora sim. Repara que criou esse dente, né? Por que esse dente aconteceu? Porque o menu esquerdo e o menu direito, eles estão com alturas fixas, né? Posso tirar também. Então, eu venho aqui no aside. Isso, no aside. Como eles não têm nada dentro, o que eu acho que vai acontecer? Isso daqui, né? Eles sobem para ajustar ao conteúdo. E o que a gente está percebendo aqui? Que a nossa tabela, ela poderia ter uma margenzinha aqui do lado, né? Então, uma margem do lado esquerdo de você, observador. Então, vamos lá, nosso CSS de tabelas, margem esquerda, 10 pixels também, e eu vou deixar ela com 95% de largura. Então, ela vai se distanciar um pouquinho aqui e vai chegar mais para cá. Ok? Melhorzinho, né? Outra coisa que a gente vai passar a editar aqui na nossa tabela. A gente pode brincar um pouco com a definição das bordas. Como que a gente faz isso? A gente pode definir as bordas das colunas ou as bordas das linhas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou acertar para esse texto não ficar centralizado. Porque eu não quero que ele fique centralizado agora. Então, eu vou chegar aqui, eu vou chamar o meu seletor da tabela produto. E aí você já sabe que o papel do seletor é pegar o nosso elemento HTML inteiro. E aí dentro do nosso elemento HTML eu tenho aqui na THEAD. Tá? E dentro da THEAD eu tenho a TR que tem a TH. O que a gente pode fazer? A gente pode testar se eu consigo pegar TH direto aqui dentro. E aí eu chamo o atributo textAlign. E aí eu vou falar que ele vai ficar alinhado à esquerda. Vamos testar?
Funcionou. Então agora eu tenho minha estilização um pouquinho melhorada. Você pode argumentar, pô, Thiago, mas eu queria ficar centralizado aqui, né? Você já pegou qual que é o esquema? A gente pode ir utilizando toda a parte de CSS para ir ajustando como a gente quer. O que eu quero fazer agora também vai ser colocar uma borda embaixo do nosso cabeçalho. Então eu posso chegar aqui, border. Ah, e aqui tem um detalhe, né? Como no margem eu tenho vários tipos de borda. Como eu quero colocar a borda só embaixo, eu chamo a border bottom. E aí, um PX, solid, toda preta também. Vamos dar uma olhada como isso ficou. Deu uma divisóriazinha. Mas dá uma olhada aqui no que eu tenho, parece que tem um pequeno espaçamento entre as bordas, tá vendo? Isso aqui é bem irritante, né? Não é legal. Especialmente se a gente for colocar bordas nos outros itens aqui embaixo. Como que a gente pode resolver isso? Existe uma propriedade chamada border collapse, que faz as bordas se juntarem. Então, border collapse. Então, junte as bordas, colapse elas, né? Vamos testar se vai funcionar? Muito bem. Agora estão todas juntinhas aqui e a nossa apresentação ficou um pouquinho melhor. No entanto, você sabe que eu raramente fico satisfeito, né? Eu tenho a impressão que a gente poderia colocar um pouquinho de espaçamento aqui nas células, né? De dados, por exemplo. Para nós colocarmos isso, a gente pode chamar aqui a nossa tabela, tá bom? Chamar o TD. E no TD a gente coloca um espaçamento, padding, de 5 pixels, por exemplo. Vamos ver se vai pegar? Pegou. Então a gente deu uma espaçadazinha aqui, ficou um pouquinho melhor para ler. Aqui em cima você não vai colocar, Thiago? Não, não vou colocar. Para mim assim tá bom por enquanto. Outra coisa que a gente pode fazer é utilizar uma definição de pseudoclasse, que a gente estava estudando na aula anterior, que a pseudoclasse a gente estudou sobre o link, né, do over, lembra disso? A gente pode fazer aqui na tabela também. Então a gente chama a nossa tabela pelo seletor. E olha só qual vai ser a minha ideia. Minha ideia vai ser assim: conforme a gente passa o mouse em cima de uma linha da tabela, a gente vai clarear ela para facilitar a leitura do usuário. Como que a gente pode fazer isso? A gente vai pegar uma linha do corpo da tabela, não é? Então eu venho aqui, tbody, tr, que são linhas, tr você já sabe que é a linha, no corpo da tabela. Por que eu estou pegando no corpo da tabela? Porque eu não quero ter esse efeito quando eu passar em cima do cabeçalho. E aí eu vou chamar aqui background e vou colocar um yellow. Muito bem. Só que essa definição só vai acontecer quando eu passar o mouse em cima. Então eu preciso chamar a pseudoclasse aqui over. Vamos testar? Desse jeito. Ó, passo o mouse em cima do cabeçalho, não tenho nenhuma aplicação. Né? Não tem aqui a definição. Bem legalzinho, né? Perceba que é um recurso que a gente trabalha e que dá um tchan maior. Eu sou da época que fazer tabelas com bordas arredondadas dava muito trabalho. O que a gente pode testar fazer hoje é observar se a gente tem uma propriedade disponível aqui chamada border radius e ver se ela funciona em tabelas já. Faz muito tempo que eu testei e não me lembro se estava funcionando. E ainda não está. A gente não consegue aplicar as bordas arredondadas diretamente aqui ainda. Uma pena. Ou eu apliquei muito pequeno, não dá para ver. Vamos colocar 100 pixels, né? A gente põe um valor gritante e ainda não funcionou. Não sei se é uma implementação só do Edge ou se isso está acontecendo. Para fins de demonstração, eu vou colocar aqui no nosso menu que você vai ver o que a border radius faz. Ó. Vamos lá então no esqueleto, nossa tag nave. Nave, border radius. Ficaria assim. Eu queria testar a mesma coisa na tabela. Aí você vai argumentar, pô Thiago, mas você colocou lá, por que não aplicou e tal? Então, depende da especificação do elemento HTML na questão do CSS, se ele é aplicável ou não. Pode existir algum hack, mas a gente fica meio que desprotegido quanto a isso. É meio desagradável, mas é difícil, a gente tem às vezes se virar. O que a gente pode fazer muitas vezes é
praticamente enganar um pouco o nosso usuário do ponto de vista visual, isso significaria fazer o quê? Ó, olha a jogada aqui, o que a gente poderia fazer. E aí eu estou adiantando que você poderá brincar com isso no futuro. Então, ó, ao invés de a gente dar uma borda na tabela, a gente vai dar uma borda na section. Ó, section, vou até colocar aqui, ó, border bottom, a borda só de baixo, 1 pixel, sólida, desse jeito. Vamos dar uma olhada como isso vai ficar. Tá percebendo, ó, que dá a impressão que essa borda é da tabela, mas é só visualmente isso, né? E aí a gente pode até vir aqui e arredondar com border radius 10 pixels para a gente ver como vai ficar esse arredondamento, vai ficar muito ou pouco. Ficou um pouquinho, e agora a gente pode colocar as bordas laterais e a de cima. Ou chutar o pau da barraca e colocar só a borda toda. Repara que ele caiu aqui para o lado, por causa que aumentou 1 pixel da borda. Sim, 1 pixel faz diferença, né? O que a gente deveria fazer lá no section e dar uma reduzida no tamanho da nossa section para 39%. 39,5, né, por aí, mas vamos deixar 39, que voltou para cá sem maiores ranhetações. E aí, dá uma olhada. Você pode argumentar comigo, pô, Thiago, mas ficou um pedacinho aqui e tal. Ficou, mas dá uma olhada como que visualmente ficou bacana, né? Outra coisa que a gente pode fazer para dar um aspecto um pouquinho mais robusto é que todas as vezes que a gente passa o mouse em cima de texto, ó, o nosso cursor fica fininho. O que a gente pode fazer é tentar driblar isso aqui na nossa tabela. Então, todas as vezes que a gente estiver com o mouse em cima da tabela, a gente chama uma propriedade chamada cursor. E aí a gente chama o cursor default. O cursor default é esse da seta. E aí fica só a seta em cima. O usuário até pode selecionar o texto, mas o cursor permanece o mesmo. Isso só acontece em cima da tabela. Vem aqui. E aqui temos uma tabela de produtos que está um pouquinho mais estilizada. Quando que você vai usar uma tabela nesse formato? Sempre, né? Existem outros recursos da tabela? Existem. A gente pode ver durante o curso, mas a tabelinha básica, a formatação de uma tabela fica assim. Se você quiser colocar bordas, né, entre os itens, entre as linhas da tabela, para ficar mais fácil para visualizar, a gente poderia fazer dessa maneira aqui, ó. Para não repetir o text element e o border bottom, a gente pode chamar aqui o nosso mesmo seletor TD, que é a nossa célula aqui. Por que eu estou fazendo isso, né? Isso é um seletor e isso é outro seletor. O que eu estou fazendo aqui é agrupando as mesmas propriedades para dois seletores diferentes. Vamos testar? E agora a gente tem dessa maneira. Se você gostou, ok, eu achei que ficou linhas demais, mas deixaremos aqui para teste, né? E agora a gente tem... Ô, Google, que susto! A gente tem a linha de testezinho. Bacana, né? Bom, a parte de tabelas já foi uma bela introdução, vimos bastante coisas. E o que a gente vai dar uma olhadinha agora com todo carinho vai ser a parte dos formulários. Então vamos lá. Vamos abrir aqui essa parte de formulário e essa parte é um pouquinho mais extensa, você tem que prestar muita atenção que a gente vai usar isso aqui direto. Tabelas e formulários, quando a gente ingressar na parte do PHP, vai ser nosso arroz com feijão. Então presta muita atenção aqui, ó. Para você criar um formulário, é muito importante que você conheça a tag form. Assim como a nossa tag table, ela tem que abrir e fechar desse jeito, só que ela não é visível para o usuário, tá? E dentro da minha tag form é o seguinte, eu vou definir um atributo chamado action. Action é o quê? É um arquivo, pode ser um arquivo no meu servidor que ele vai processar esse formulário. Por exemplo, o HTML, ele não é linguagem de programação, é linguagem de marcação. Então, para a gente fazer alguma coisa com HTML, a gente precisa de uma linguagem de programação. Tipo, eu vou enviar um e-mail. Você só programa a interface disso. Aí, quando o usuário clicar em enviar,
O que o HTML vai fazer? Ele vai chamar o recurso do servidor que está aqui no action. Esse recurso pode ser um arquivo, tipo enviar.php, mas tem que ser uma linguagem de programação. Ó, um spoiler do futuro. Não precisa ser só um arquivo, pode ser um caminho no servidor. Depois eu vou voltar nisso. Quando chegar a hora, eu vou te ensinar essa parte. A segunda coisa é o método de envio do formulário, que a gente chama aqui no method. Existem essencialmente dois métodos de envio de formulário. O método get, que a gente vai aprender primeiro, e posteriormente o método post. Vamos colocar aqui o método get para você ver como vai ficar. Então, o arquivo e o método get. Aí, o que eu começo a desenvolver? Eu tenho a opção de criar um elemento chamado FileSet, que é um organizador de campos. Todo FileSet tem um legend. E aí você vai entender como que esse legend vai funcionar. Eu vou chamar aqui de formulário de contato. Tá bom? Tá aqui. Formulário de contato. Aí olha só. Dentro do formulário, a gente vai ter campos para digitação, não vai? Então a gente vai colocar esses campos. O primeiro campo vai se chamar nome. Então eu venho aqui, eu tenho que adicionar uma label, que é um rótulo dentro do formulário, e eu chamo aqui de nome. E essa label vai ser seguida por um elemento HTML chamado input. O input vai ser onde o usuário digita, por isso input. Todo input vai precisar de um name. E aí você vai entender por que esse name. Aí eu vou colocar aqui remetente. Bom, para acompanhar, eu vou colocar remetente aqui também. Remetente. Tá bom? Existem alguns tipos de input. O tipo mais comum e o tipo padrão é o text. Agora, você dá uma olhada na quantidade de inputs que existem. Tem bastante coisa de formulário. Então eu vou começar com o mais fácil, que é o text. Feito isso, fecho a tag. Repara que essa tag ela é curta, eu consigo fechar ela diretamente aqui, porque input é um elemento de linha. Aí olha só, a gente vai poder colocar também mais um elemento label, eu vou chamar de mensagem. E aí, aqui dentro da mensagem, eu vou chamar outro elemento de formulário chamado textArea. Qual que é a diferença do textArea e do input? O textArea ele tem várias linhas. Pô, Thiago, poderia ter colocado um input com o atributo multiply-line. Poderia, concordo com você. Vou chamar aqui de mensagem. E está aqui. E para enviar esse formulário, a gente precisa de um botão. Eu chamo ele de button. Só que aí, existem alguns tipos de botões. Então eu tenho que chamar o atributo type. Eu tenho menu button, menu reset e submission. Eu vou chamar o botão submit. Por que o submit? Porque é ele efetivamente que envia o formulário. Por isso que o nome dele aqui, o texto que aparece para o usuário, vai ser enviar. Vamos dar uma olhada como que esse formulário está, né? Ele aparece assim, meio feiozão. Já deve estar imaginando por quê, né? Agora vamos identificar os elementos que foram renderizados na tela. A gente tem a nossa label, duas labels, o textArea, que tem múltiplas linhas, eu posso aumentar ele se eu quiser. Eu tenho o nosso input de uma linha só. Eu tenho essa bordazinha ao redor, que é a borda do FileSet. E essa parte aqui de cima é o label do FileSet. Só que nem tudo são flores ainda, a gente tem que fazer alguns acertos. Primeira coisa, para que serve o label? O label ele fica amarrado a um elemento de formulário. Então, quando eu clicar em cima desse nome, ele joga o cursor do mouse para cá. Mesma coisa para a mensagem. Para nós podermos fazer isso, a gente tem que voltar aqui no nosso HTML e especificar um atributo ID, igual a gente fez com a tabela, de mesmo nome, remetente. Aí você está pensando, nossa, vai ter que ter uma ID e um nome, não é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Eles têm funcionalidades diferentes. Quando a gente clicar em enviar o formulário, o que o navegador vai fazer? Ele vai pegar o texto que está digitado no input e ele vai amarrar esse texto com o nome do campo. E vai mandar lá para o recurso do servidor usando esse método. É isso que um formulário faz. Aí olha só. Para a gente utilizar o label, né, e amarrar um elemento HTML no outro, a gente faz isso pela ID.
Por quê? Eu defini essa ID como remetente. E essa label é para quem? É para esse input. Então a gente vem aqui no label e a gente chama um atributo chamado for. Remetente. Faço a mesma coisa para o mensagem. Então, for mensagem. Vamos testar? Visualmente não mudou nada, mas eu vou clicar aqui e ele levou o cursor do meu mouse para dentro do campo. Mesma coisa aqui, ó. Só que existe mais um pouquinho que a gente pode fazer só no HTML aqui, que é deixar esses campos obrigatórios. Nós vamos usar um atributo chamado required para os dois. Required. Aí olha só, tá aqui, né? Vou clicar em enviar. Ele não deixa, preenche esse campo. Só com HTML eu fiz isso. Então, está preenchido e ele foi. Ele não faz a validação do required para o text area. E infelizmente, isso vai ser um problemão para a gente no futuro. Então, essa parte aqui, pode deixar ela sem nada, que não vai fazer nenhum efeito. Bom, aí olha só, tem umas coisinhas aqui que você tem que ficar esperto agora. Por que você tem que ficar esperto? Primeiro, vamos estilizar o nosso formulário para eu te explicar a parte do envio dele pelo método get no arquivo enviar. Então, como a gente está seguindo uma linha aqui, né? Tabela, esqueleto, eu vou criar um arquivo formulário.css. Tá aqui. Você já sabe, eu tenho que amarrar esse arquivo CSS no meu HTML. Então, vem cá. Formulário. Agora sim. Aqui, eu não vou fazer aquele esquema de definir uma ID. Eu vou chamar direto a tag fileset. Então, vou vir aqui. Fileset. Margem 10 pixels e padding de 5 pixels. Margem externa e padding interno, né? Dei uma melhoradinha aqui, né? Internamente eu poderia melhorar isso, né? Acho que está muito apertado as coisas, né? Então tá aqui. Ok, melhorou a nossa parte aqui, está um pouquinho mais visível. Uma das coisas que mais incomodam, né, no aspecto visual é esses elementos aparentemente encavalados. Então o que a gente pode fazer? Ó, tem um truque. O truque é o seguinte: a gente pode pegar esses elementos de linha, porque o label e o input e o text area são elementos de linha. Você está vendo que todos eles estão meio coisados assim, né? E a gente pode dar um display block em todo mundo. Aí eles vão ficar cada um embaixo do outro. Então a gente vai chamar assim, ó, input, label, text area e button. Todos eles, display, block, mostrar como bloco. Vamos ver como vai ficar? Deu uma melhoradinha, né? Bom, se eu posso fazer isso, eu posso mostrar como bloco, eu posso definir a largura deles. Então, eu vou vir aqui, vou chamar o input e o text area, o width, largura, 95%. E eu vou também chamar o atributo margem aqui. Não vou dar margem aqui agora não. Vou dar um padding para eles ficarem um pouquinho maiores, tá? De 10 pixels. Ok. E veio aqui. Mais uma vez a gente tem um problema aqui quanto à altura dos elementos, né? Provavelmente lá no nosso CSS o elemento main, né? Vamos dar uma olhada lá. Esqueleto, o main, aqui ó, tem uma altura fixa, vamos tirar essa altura fixa dele. Tá tirada, vamos ver. Ok. Ficou bem estranho mesmo, né? O rodapé veio aqui para cima. Não é legal isso. A gente está com aquele problema de utilizar o clean buff. Lembra que a gente utilizou ele? Então, cadê o rodapé? Clean buff. Por que o clean pegou aqui? Clear buff, Thiago. Não é clean. Legal. Agora tá mais ou menos
do jeito que eu queria. Repara que o fundo aqui sumiu, mas é de utilizar a mesma técnica aqui, né? Na verdade, aqui no main a gente tem que utilizar o overflow, que é aquele hack que a gente aprendeu, né? Overflow alto. Resolveu. Aí olha só. Do jeito que está aqui, né? Deu uma melhoradinha. Você vê que a gente não fez quase nada e já deu outra cara aqui para o nosso formulário, né? Só com a parte de CSS. Para não ficar tão colado, a gente poderia chegar nos labels aqui no nosso formulário, chamar o label aqui separado e dar um margem. E aí, você lembra do esquema do relógio? Meio-dia 10 pixels, direita, embaixo 10 pixels, esquerda nada. Tá? Deu uma espaçadinha, temos aqui um pedacinho. O botão, olha só o botão. O botão está como bloco também, né? Então, botão. Vou dar para ele o seguinte, ó, margem 0 alto. Vamos ver o que isso vai fazer? Centralizou o botão. Margem 0 alto centraliza as coisas. Bacana, bacana, bacana. Deu uma boa estilizada aqui, ó. Outra pseudoclasse que eu posso ensinar para vocês é essa daqui, ó. Input focus. Quando o cursor do mouse estiver sobre esse formulário, a gente pode chamar aqui background e colocar o nosso yellow. Nosso site está ficando amarelo sem querer, né? Posso fazer o mesmo esquema também para text area. Então, aplicando a mesma propriedade para dois elementos diferentes. Amarelo, amarelo, amarelo. Se você quiser tirar essa linha em volta, né, a gente tem um negócio chamado outline. A gente coloca aqui none, quando a gente quer remover um valor. Vamos ver? Removemos, mas ficou meio feiosa aqui, né? A gente pode até colocar uma borda mais destacante, né? Border 1px solid. Muito bem. Vamos dar uma olhada? A bordinha preta. Tudo isso utilizando. Bom, como eu coloquei aquela hora isso daqui, né? Lá no HTML existe uma outra propriedade, só que eu uso ela, mas tem hora que ela funciona, tem hora que ela não funciona, que ela chama autocomplete. Autocomplete. E aí o valor dela é muito estranho, porque é off, para desligar o autocomplete, né? Vamos ver se o Edge vai reconhecer que é para desligar o autocomplete. Ai, parabéns, reconheceu. Então agora eu já não tenho mais aquela coisa meio chata aqui. Você está reparando que ele está dando um efeitinho, uma diferença por causa da borda, né? Está subindo e descendo. Aí o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode reduzir o nosso padding para 4 pixels. Estava 4? Não, estava 10, Thiago. Então vou reduzir para 9. Vamos reduzir o padding um pouquinho para tirar esse efeito de sanfona. A gente parece que reduziu mais. Eu tenho que aumentar, né, Thiago? Então 11. Agora sim. Mas era só para o input, né? Para o outro aqui já estragou. Tal de CSS complicado. Mas agora temos aqui uma formatação de formulário bem bacaninha. E o campo obrigatório, por isso a mensagem do preencher esse campo. Agora deixa eu te explicar o negócio do envio do formulário, agora que a gente já formatou ele, que você já pegou bastante a manha aqui do CSS. É assim. No nosso método get, ele vai deixar o nome do campo e o valor que a gente digitou na barra de endereço do browser. Então olha só. Thiago teste. Enviar. Deixa eu ver se ele trocou aqui porque eu queria. Deu certo. Ó. Ele chamou lá no servidor o arquivo enviar.php. Ele colocou aqui um sinal de interrogação. Chamou o remetente, que é o nome do nosso campo HTML. Deu um sinal de igual ao valor que estava digitado. Colocou um e-comercial, mensagem igual um montão de caractere vazio e o teste. Por que deu esse montão de caractere vazio? Porque a gente deixou esse espaço aqui, ó. Olha o que o Visual Code faz pra gente, ó. Tem uns caracteres vazios aqui em algum lugar. Dá pra ter. Eles aqui, ó. Então, o que a gente faz? A gente declara o text area desse jeito para não vir esses caracteres vazios.
Vamos voltar. Atualiza para pegar a mudança. Thiago e teste. Envia. Vai dar o erro porque o arquivo não existe. E lá no final do nosso endereço a gente tem o seguinte, ó. Isso daqui chama query string. A gente vai estudar a query string em detalhes quando a gente entrar no PHP, mas isso é uma query string. Nome do arquivo, separa por uma interrogação, parâmetros get da query string. Por que parâmetros get? Porque eles foram enviados aqui, ó, utilizando o método get. Por enquanto, o método get. Quando a gente entrar no método post, aí eu vou te ensinar a parte do post. Esse é o método mais fácil de aprender porque você está vendo aqui, ó, nome do campo HTML, valor que ele tinha. Nome do campo HTML, valor que ele tinha. Ufa, bastante coisa, né? Hoje eu dei uma bela de uma forçada. Então a gente já tem aqui as nossas tabelas formatadas e um formuláriozinho explicado, uma bela introdução de tabelas e formulários. Olha só, faremos esses exercícios durante a nossa aula, mas é muito importante que você revise esses conteúdos. Com isso, eu vou colocar entre aspas a nossa parte de HTML básico como encerrada, porque nas nossas próximas aulas nós vamos adentrar no PHP. Por que eu vou fazer isso? Existe muito mais do HTML para ser explorado, só que tem muito do PHP também, e o nosso tempo é limitado. Então, conforme a gente for estudando PHP, vai surgir a necessidade de aprender outros elementos HTML. E aí a gente vai aprendendo junto com o PHP, matando dois coelhos com um tiro só. Então, aprendemos a criar o documento HTML, aprendemos a criar um menu de navegação, uma tabela e um formulário. Tá bacana. E o layout em si, né? Então, espero que você não tenha se assustado com tanto conteúdo e também com as minhas habilidades de design, que não são lá essas coisas. Mas a gente se encontra na nossa próxima aula. Obrigado e até a próxima.